um exercício bem interessante, que é muito comum de cair, é esse tipo de exercício aqui, em que a gente cai em inequações de produto ou inequações quocientes. Isso aqui é uma questão clássica, muito clássica, que é a questão, por exemplo, de domínio, né? A gente está interessado em resolver uma inequação, só que essa inequação vem disfarçada com esse enunciado, que ele fala, encontre o domínio dessa função aqui. Onde é que está a inequação? A inequação está no fato de que a gente, para isso aqui existir nos reais, a gente precisa que o cara que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então essa divisão que está aqui tem que ser maior ou igual a zero. É isso que a gente faz para resolver achar o domínio de uma função desse tipo. Isso é um enunciado extremamente comum. Agora, a primeira coisa que é interessante para a gente conseguir levar isso para o mundo de polinômios é o seguinte: observe esse fato aqui bem interessante. Se você quer resolver uma divisão, se ela tem que ser maior ou igual a zero, que é o caso aqui, né, para poder a raiz quadrada existir, resolver a divisão maior ou igual a zero implica em que o produto também vai ser maior ou igual a zero. Então o que eu estou dizendo é que se a divisão é maior ou igual a zero, então o produto também é maior ou igual a zero. Então esse é o primeiro bizu. Quando a gente vê esse tipo de coisa aqui em livros que são normalmente pensados para aluno que ainda não viu equações algébricas, que ainda não viu polinômios de forma mais profunda, uma maneira de resolver esse tipo de coisa aqui é fazer tabela. Então o primeiro método que a gente vê para isso é fazer uma tabela. Você faz uma tabela com estudo de gráfico do de cima, aí nesse de cima já dá problema, porque aqui está do quarto grau. Provavelmente isso é uma questão de livro, seria aqui em cima um negócio fatorado, um produto de dois caras de segundo grau. Aí você resolveria um pedaço, resolveria outro pedaço, resolveria a parte de baixo e depois faria uma tabela. Isso é a solução, a primeira solução que a gente vê, ela é bem organizada, vai dar certo, né? Em equação produto quociente. Você resolve os pedaços separadamente, monta uma tabela depois juntando tudo. Só que com essa ideia de equações algébricas, né? Sabendo o Ruffini, sabendo as coisas que eu falei sobre análise de gráfico de polinômios, a gente pode, e eu acho até que deve, pular a tabela, porque a tabela dá muito mais trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa é observar que resolver uma divisão, eu quero essa divisão maior ou igual a zero. Só que isso implica o que está ali em cima. E se essa divisão ser maior ou igual a zero, implica em que o produto dos dois, olha aqui os dois camaradas, ó, eu tenho aqui isso, que é o numerador, vezes o denominador maior ou igual a zero. Então, essa é a primeira coisa que você tem que observar. Resolver isso dividido por isso maior ou igual a zero, que é o que eu quero, equivale a resolver isso vezes isso maior ou igual a zero. Só tem que ter uma observação a mais ali, que eu botei ali em cima, é que como o negócio veio aqui de uma divisão, lembrar que o denominador, x ao quadrado menos 3x menos 4, isso aqui tem que ser diferente de zero, né? Então esse é o detalhe a mais que tem aqui pensando em divisão. O denominador, que é o x ao quadrado menos 3x menos 4, tem que ser diferente de zero. E eu posso dizer que para essa divisão ser maior ou igual a zero, eu posso simplesmente resolver que o produto dos dois, o numerador vezes o denominador, é maior ou igual a zero. Então a primeira coisa é essa. Aí você vai dizer, pô, mas por quê? Que isso? Era uma divisão? Aí você ignora a divisão, escreve produto e está tudo certo? Sim, está tudo certo, porque a gente está analisando o sinal. A regra de sinal para divisão e produto é igual, né? Como é que é a regra de divisão de sinal? Como é que é a regra de sinal para produto? Se os caras têm sinais iguais, o produto fica positivo. Se os caras têm sinais opostos, o produto fica negativo. E qual é a regra de sinal para divisão? É a mesma coisa. Você divide dois caras no mesmo sinal, a divisão final vai ter valor positivo. Se divide dois caras de sinais opostos, a divisão final vai ter valor negativo. E o que a gente está analisando é sinal. Eu quero saber quando que essa divisão é maior ou igual a zero, para que isso aqui exista e o domínio faça sentido. Então, quando a divisão for maior ou igual a zero, esse produto também é maior ou igual a zero. Então, eu vou resolver o produto. Por que eu vou pensar no produto? Porque o produto eu posso pensar como um polinômio só. Isso aqui é um polinômio p de x. Ó.
Isso tudo aí, esse produto, esse cara do quarto grau vezes esse cara do segundo grau, é uma função só, que é um polinômio do sexto grau que vai dar, né? Eu não vou nem preciso nem fazer o produto em si, né? Só deixa indicado o produto. Então tem um polinômio do sexto grau. E aí como é que é o procedimento para descobrir como é que um polinômio é maior ou igual a zero? Bom, primeiro eu vou achar as raízes. Aí você pode pausar o vídeo aí e tentar achar as raízes. Eu vi que as raízes aqui são o 1, que vai ser raiz dupla, o 1 é raiz duas vezes, o 2 e o 3. Como é que a gente pesquisa raízes de polinômios? Bom, a gente sempre testa 1 e menos 1, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz para polinômio é ver se 1 e menos 1 servem. E se não for, se no caso não fosse aqui o 1 uma raiz, a gente teria que ver os divisores aqui do 6, nesse caso, né? Que é usar o teorema das raízes racionais. A gente pesquisa as raízes através do teorema das raízes racionais, sempre usando o Ruffini, porque com o Ruffini a gente diminui o grau do polinômio. Então eu já fiz aqui meu dever de casa e achei que as raízes desse polinômio são 1, 2 e 3. Aí você pode pausar o vídeo e conferir. Para o outro aqui, não precisa ficar chutando, né? É um cara do segundo grau, as raízes vão ser menos 1 e 4. Então no total, eu tenho o 1 raiz dupla e também tenho o 2, o 3 e o 4 e o menos 1 como raízes. Então a gente sabe que o gráfico da função vai ter que passar aqui no eixo x, no menos 1, no 1, no 2, no 3 e no 4. O gráfico da função passa no eixo x nessas raízes todas. E no 1, que eu estou vendo aqui que é uma raiz dupla, como 1 é uma raiz dupla, o gráfico da função tangenciará o eixo x nela. Lembra disso, né? Quando a raiz tem multiplicidade ímpar, o gráfico cruza a raiz. Quando a raiz tem multiplicidade par, o gráfico tangencia. Esse é um negócio que eu falei aí em vídeos anteriores. E eu fico aqui na dúvida entre duas possibilidades. Ou o gráfico é aqui o vermelho, que ele vem lá de cima. Aí aqui, lembra, ele vai tangenciar. Aí depois faz esse zigue-zague aqui. Ou o gráfico é desse jeito, lembrando que tem que tangenciar aqui no 1, vindo de cima e terminando lá em cima. Ou o gráfico vai ser aqui o verde, vindo de baixo. Aqui também tangencia e ele depois faz o zigue-zague. Então a gente fica na dúvida, tem essas duas possibilidades de gráfico, o vermelho ou o verde. Como é que a gente faz para tirar a dúvida? A gente tira a dúvida usando algum valor de x qualquer, né? Um valor de x que seria diferente das raízes, né? Porque nas raízes ele zero, vai dar zero de qualquer jeito. Então vou calcular aqui, por exemplo, ó, P de zero. Quanto é que é o P de zero aqui para esse polinômio todo aí? O bom do zero é que zero é tudo que tem x, né? Vai sobrar só 6 e ali vai sobrar menos 4. Então 6 vezes menos 4. O valor em si não importa, o que importa é que ser um número negativo. Então isso aqui é menor que zero. Se é menor que zero, qual dos dois gráficos, lembra que P de zero, né? A função no zero é onde ela passa pelo eixo y. Qual dos gráficos no zero dá um valor negativo? No x igual a zero dá um valor negativo, ou seja, qual dos gráficos cruza o eixo y num valor negativo? É a vermelha. Aqui, isso sim, isso aqui pode ser esse valor que está dando aqui, que é menos 24. No gráfico verde, aqui no eixo y, a função está lá em cima, valor positivo. Então eu descubro que o gráfico é o vermelho. Se o gráfico é o vermelho, eu vou agora aqui apagar o verde. Então, ó, sai fora o verde. Não é o desenho certo é o vermelho. Não está lá. Então, descobri que essa função toda aqui, que é um produto, que era o produto lá do que veio lá no início, é esse gráfico vermelho. E eu quero saber quando que isso é maior ou igual a zero. Para ser maior ou igual a zero, quer dizer que pode ser zero ou pode ser maior que zero. Só que lembra que a gente tinha essa restrição aqui de cima. Isso tem que ser diferente de zero. Então nessas raízes aqui, menos 1 e 4, eu vou deixar bola aberta. Bola aberta aqui, bola aberta aqui. Esses valores estão menos 1 e 4, esses valores têm que estar fora do domínio. No resto não, no resto fechado.
Porque se o x for 1, isso aqui dá 0, e 0 é maior ou igual a 0, então vale. Então, finalmente, agora eu olho quando é que esse gráfico é maior ou igual a 0. Quer dizer, quando é que ele está do eixo x para cima. Ele está do eixo x para cima, repara, aqui, antes do... não, aqui, antes do menos 1, ele está aqui positivo. Aí, aqui no 1 serve também, porque ele dá 0. Aí, depois de 2 até 3. Ou lá depois do 4. O que eu fiz aqui? Olhei todos os pontos onde a função está acima do eixo x. Então, qual é o domínio, finalmente, né? Resposta desse problema. O domínio, finalmente, vai ser do menos infinito até o menos 1. Ou o 1, né? X igual a 1 certo, porque faz o negócio dar 0, 0 é maior ou igual a 0. Ou 1, isolado aqui, um conjunto unitário com o número 1. Ou intervalos 2 a 3, fechado, porque o 2 e o 3 estão com bola fechada. Ou, finalmente, de 4 aberto até infinito. Então, isso tudo aí é o domínio da função, que é essa parte aqui, o 1 aqui que está isolado, o intervalo de 2 a 3 e depois do 4 para frente. Então, esse aqui é o resultado do domínio desta função. E a gente achou isso desenhando e olhando, né? Essa aqui seria uma questão que, para fazer com o método da tabela, seria bem longa, bem longa. Aqui com o gráfico é rápido, porque eu desenho e olho. Beleza? Valeu!